A paz do Senhor, irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos estar comentando a lição de número 2, o propósito dos dons espirituais. E todas as dúvidas, na medida do possível, nós vamos estar respondendo. A lição de hoje, de número 2, traz sob título o propósito dos dons espirituais. Nós já vimos na lição de número 1 que os dons foram dados por Deus aos homens. E nós vimos também algumas utilidades dos dons. E nessa lição de número 2, nós vamos estar observando aqui os propósitos que tem para cada um dos dons na vida dos crentes. O texto áureo está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 12, que diz assim: Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. A verdade prática diz: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A leitura bíblica em classe está no capítulo 12, versículo 8 a 11 de 1 Coríntios, e no capítulo 13, versículos 1 e 2. E diz assim: Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Em 1 Coríntios 13, versículo 1 diz assim: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Os objetivos são 3. O primeiro, conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente. O 2, explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. E terceiro, expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Cada um desses objetivos vai estar relacionado a um dos tópicos. Objetivo 1 ao tópico 1, objetivo 2 ao tópico 2 e o objetivo 3 ao tópico 3. Vamos lá à lição então. O tópico 1 traz como título: Os dons não são para elitizar o crente, e com o subtópico: A Igreja Coríntia, uma igreja de muitos dons, mas carnal, e o dom não é sinal de superioridade espiritual. Para você que vai estar comentando a lição, você tem que contextualizar a igreja em Corinto. Você vai dizer que na própria lição está no comentário de que a igreja era uma importante cidade do Império Romano, era uma importante cidade comercial, pela rota marítima, pela sua proximidade ao mar, e isso fazia com que a cidade fosse uma cidade cosmopolita, ou seja, existiam pessoas de várias nacionalidades. Mas embora tivessem pessoas de várias nacionalidades, o que imperava era a cultura grega. E a cultura grega trazia vários deuses, e isso fazia com que a igreja em si, aliás, a cidade em si, fosse uma cidade que tivesse muita idolatria, porque ela tinha pessoas de várias nacionalidades, e essas pessoas traziam os seus cultos, na maioria deles pagãos, para dentro da cidade. E Paulo vai estar se dirigindo a essa cidade dizendo que nenhum dom faltava, como menciona aqui em 1 Coríntios 1,7. Então, era uma cidade que tinha a manifestação que Deus já havia agraciado com os dons. No ponto 2, ele vai frisar que a igreja tinha muitos dons, mas era uma igreja carnal. Isso vai fazer com que nós possamos
tem a seguinte conclusão, que a manifestação espiritual na igreja local não são propriamente indicadores de seriedade, espiritualidade e santidade. Então, ela é uma igreja que tinha a manifestação dos dons, mas como Paulo menciona, ao mesmo tempo era uma igreja carnal, imatura. Isso faz com que nós possamos pensar que a manifestação dos dons não quer dizer que há uma santidade, uma espiritualidade, uma seriedade na vida daquele para o qual os dons são manifestos. E terceiro, o dom não é sinal de superioridade espiritual. É preciso entender que o dom ele não é para que a pessoa diga que ele é mais espiritual que o outro. Na realidade, os dons ele têm uma utilidade. E nessa utilidade, a própria Bíblia menciona, Mateus 7, 22 e 23, que naquele dia muita gente vai te dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, a própria manifestação de dom não é uma demonstração de que há uma superioridade espiritual na vida. A prova disso é que naquele dia a salvação vai estar inclusive comprometida, segundo o texto que nós lemos de Mateus 7, 22 e 23, que o próprio Jesus vai estar falando. Ou seja, nós podemos frisar neste ponto 1 que Paulo não está aqui condenando os dons, e sim trazendo uma orientação de como usar de forma correta estes dons. Seria como se fosse um tratado para o bom uso dos dons, né? E aí você pode ainda instigar mais os seus alunos para fazer com que eles respondam às seguintes questões. O que nós precisamos fazer para receber os dons espirituais? E se a santidade é condição para o recebimento dos dons? Isso você vai estar podendo aprofundar no item 1. O que precisamos fazer para receber os dons? E se a santidade é condição para o recebimento dos mesmos? E aí a gente vai estar finalizando o ponto 1. O ponto 2, ele vai estar tratando sobre como é a edificação que os dons podem trazer, tanto para a pessoa como para os outros. E aí, edificando a si mesmo e aos outros. Ele coloca o ponto 1, edificando a si mesmo, o ponto 2, edificando os outros, e o ponto 3, edificando até o não crente. O ponto 1, edificando a si mesmo, Paulo fala que aquele que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, em 1 Coríntios 14, 4. E aí a gente pode estar, nesse preâmbulo, também inserindo uma outra situação, que existe a manifestação de línguas como sinal do batismo com o Espírito Santo, e existe o dom de falar em línguas, e ainda mais o dom de interpretá-las. E aí você pode fazer, nesse primeiro item, a diferenciação entre a manifestação dessa língua, que vai edificar a si mesmo, como sendo uma dessas três. E você vai estar, então, frisando isso, que a língua como manifestação de batismo no Espírito Santo, ela vai estar edificando a si mesmo. A manifestação da língua estranha como dom, ela necessariamente precisa que haja uma interpretação, porque neste caso ela pode se manifestar como uma profecia em que haja a interpretação, e isso a gente vai ver já no segundo ponto, que vai estar edificando os outros. E aí nesse ponto 2, você tem que frisar também que muitas pessoas têm usado esta manifestação de línguas, os dons propriamente dito, para que esteja buscando uma prosperidade material. E muitos já acabam barganhando, usando dinheiro em troca dessas bênçãos, né? Então nós precisamos também frisar que infelizmente existem muitos que estão buscando isso. Aqui a gente pode até relatar sinal de um irmão que chegou conosco contando o seguinte fato, que uma certa pessoa, não vamos mencionar nomes, por ética, chegou a ela e disse que em sua residência existiam alguns problemas espirituais e que precisavam
de uma campanha para que então fosse resolvida toda essa situação. E ele falou que aceitaria. Ela disse que seriam 7 dias seguidos para que ocorresse então a solução desse problema e Deus estivesse lá. E ela, quando falou nisso, ele aceitou, logicamente, e depois ela disse: então, neste caso, eu vou cobrar apenas R$1.000 para que eu possa fazer essa campanha lá na sua casa. E isso nos mostra que muitas pessoas, infelizmente, têm buscado esse lado financeiro com o uso dos dons. E o ponto 3 fala de edificando até o não crente. Nesse caso, Paulo ele menciona que, embora ele falasse e profetizasse, ele preferia falar em línguas que beneficiasse aquelas pessoas que estavam lhe ouvindo. Então, embora ele falasse a língua dos anjos, ele preferia que as pessoas compreendessem a mensagem do Evangelho. E se em uma reunião as pessoas não entendem o que está sendo falado, com certeza não vai estar tendo uma edificação. E nós precisamos entender que, neste caso, aquele não crente não vai ser beneficiado com o uso dos dons. E aí a gente vai passar para o ponto 3. Nesse ponto 3, edificar todo o corpo de Cristo é o item, e os subitens são os dons da igreja, os sábios arquitetos do corpo de Cristo e os despenseiros dos dons. Nesse terceiro item, você vai dizer que os dons da igreja, quando Paulo menciona 2 capítulos, o capítulo 12 e o capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, ele deixou o capítulo 13 no meio. E o capítulo 13 de 1 aos Coríntios é exatamente o capítulo que fala do amor. Então, nós precisamos então mencionar que o amor é essencial para os dons espirituais estarem alcançando o seu propósito. Se não tiver amor, certamente não haverá edificação. E esses dons da igreja, nós precisamos entender que os membros do corpo, cada qual na sua função concedida pelo Espírito Santo, devem cooperar para o bem de todos. A igreja, como um corpo, deve estar preocupada em cada um fazer com que o propósito dos dons, que é edificar este corpo, possa ser cumprido. Mas se não tiver o amor, com certeza nós não vamos estar cumprindo esse desejo de Deus nas nossas vidas. O ponto 2 fala os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Neste caso, você vai estar mencionando que Deus vai levantar homens para edificarem espiritual, moral e doutrinarmente a igreja local. A igreja é um edifício e os ministros são os sábios arquitetos, segundo 1 Coríntios 3,10. E o fundamento já está posto pelos apóstolos, que o fundamento é Jesus Cristo. Ou seja, toda a edificação tem que ser em Jesus Cristo. Daí nós podemos então inferir que não é para benefício próprio, não é para exaltação própria, embora nós possamos já saber que os dons acabam de uma certa forma trazendo com que as pessoas sejam colocadas em lugar de destaque, né? Mas nós precisamos entender que tudo tem que ser para a glória de Cristo. Tudo que for feito por estes arquitetos tem que entender que Jesus Cristo é o fundamento, é o alicerce. Se não for edificado em Jesus Cristo, não vai adiantar porque esta obra vai cair. E por último, os despenseiros dos dons. Paulo ele exorta a igreja a respeito da administração desses dons. E ele usou a figura do dispenseiro, que na época antiga, biblicamente falando, era aquela pessoa que adquiria os mantimentos, selava para que ele não se estragasse, e fazia a distribuição para a alimentação da família. Então, nesse caso, nós precisamos de dispenseiros que possam estar alimentando a família de Deus, que é a igreja. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Com isso, nós vamos estar chegando ao final da nossa lição. Esperamos ter contribuído para que você possa estar ministrando melhor
a sua aula na escola dominical. Não se esquecendo que você é um instrumento de Deus. Por isso Paulo diz, desperta o dom que há em ti. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus abençoe, boa escola dominical. Até o próximo, em nome de Jesus.